Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro História do Teatro, Aula 6, A Quebra do Realismo e o Absurdo de Pirandello, de autoria de Marco Antônio Guerra. Marco Antônio é professor doutor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e da Universidade São Judas Tadeu. Também é professor visitante de cultura brasileira na Universidade de Osaka, Japão. Muito bem, nós andamos pela história do teatro, chegamos ao teatro russo no nosso último encontro. Hoje é o momento de fazermos o caminho em que o realismo, como forma e como estética, como visão de mundo, vai ser questionado. E então, para isso, nós temos que pensar alguns elementos fundamentais que não são só elementos, assim, do ponto de vista da corrente realista, assim, não quero mais o realismo, não é? São outras coisas que vão levando para este questionamento. Porque nós vamos chegar num ponto em que o teatro, enquanto forma, enquanto ideia, enquanto jogo teatral, quase desaparece. Tal era a obsessão em se fazer a realidade em cima do palco. E isso não estava trazendo nada, não estava acrescentando nada a ninguém. Não tinha nada ali que você dizia, ó. Então era um realismo exagerado. Então não era o realismo a serviço da arte, mas o realismo a serviço de si próprio. A ponto de um teórico francês, Antoine, não é, ter criado a teoria da quarta parede, que seria uma parede invisível entre o público e o palco, e nós, públicos, seríamos bisbilhoteiros, não é, na casa dos outros, não é, espiando o que os outros estão fazendo. Então você, aos poucos, vai tendo uma série de questionamentos em relação a isso. Quem colocou muito bem essas questões foi um filósofo brasileiro chamado Gerd Bornheim. Apesar desse nome, ele é brasileiro. E ele escreveu um livro, há um livro dele de ensaios chamado O Sentido e a Máscara, onde ele coloca essas questões que levaram a formação para o teatro contemporâneo. E, logicamente, eu vou estar me baseando hoje em muitos pontos que ele coloca, na medida em que eu acredito que o texto dele resolve ou levanta, pelo menos, muitas questões importantes. Então, uma primeira questão que ele levanta é que, diferentemente do passado, o século XX, ou seja, o período pós-realista, o século XX, não é marcado por uma estética, mas por uma diversidade estética. Você não pode dizer que o século XX, o teatro do século XX é X, ou é Y, ou é Z. Assim como em outras artes, não é muito difícil. O século XX é o século da diversidade. Então você não tem uma coisa que determina e diz isto é tal coisa de tal século. Por exemplo, é diferente do que eu falei para vocês lá atrás de Renascimento. Se eu falo teatro elisabetano, é um teatro específico de uma época que é a Inglaterra do século XVI e ponto. Era aquele o teatro, não era outro, era só aquele. Hoje eu não posso dizer isso, já no século XX não se pode dizer isso devido a essa grande diversidade estética do aparecimento dos movimentos de vanguarda nas artes, que acabam atingindo o teatro também. Então tudo isso levou a um questionamento não só do realismo, mas de uma estética que fosse dominante. Então, nós podemos ver que a quebra do realismo, essa questão do realismo, ela começa a ser... Essa visão de mundo realista começa a ser questionada no cenário, e não no texto. São os encenadores, são os cenógrafos do final do século XIX e início do século XX que vão começar a colocar em xeque essa questão de excesso de coisas no palco, qual é o sentido. Não é? Se não há um recurso cênico usado, para que está lá? Só para dizer que aquilo existe dentro de uma casa, por exemplo. Então eles começam a caminhar para a ideia da limpeza. Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.